paz do Senhor, queridos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Justificados. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo com seus amigos, com seus familiares, para que possamos atingir o máximo de vidas com a palavra de Deus. Amém? Hoje um tema importantíssimo: como realizar grandes projetos neste ano que está se iniciando. Queridos, é importante destacar aqui que este vídeo não é um vídeo de autoajuda e muito menos é uma fórmula mágica onde você vai, fazer isso, aquilo e os teus problemas estarão todos resolvidos. Negativo. Eu não acredito muito nessas fórmulas pré-estabelecidas, nesses decálogos, Siga esses 10 passos e você vai... Não, eu não acredito muito nisso. Por quê? Porque nós fomos criados indivíduos. Então, muito provavelmente, 10 passos de alguma situação que deu certo para mim não dará para você. Porque somos diferentes, pensamos de maneira diferente. Porém, a Bíblia Sagrada, que é a base aqui para o nosso estudo, ela nos dá alguns exemplos vividos de pessoas que realizaram grandes obras. E para hoje, nós vamos falar sobre projetos, sobre grandes obras. Quem que não tem projeto? Quem não quer realizar grandes obras nesse ano que está iniciando? Todos nós. E hoje, com base nisso, nós vamos analisar a vida de um homem que realizou um feito grandioso na Bíblia Sagrada, que foi Neemias. Se você tem um exemplar da Bíblia, abra ela em Neemias, no capítulo 1, versículo 3 e 4. Diz assim: E disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus do céu. Amados, este feito que aconteceu na Bíblia Sagrada através da vida de Neemias foi espetacular. A Bíblia vai nos informar que o povo havia sido levado cativo e algumas levas já tinham retornado para Jerusalém. A primeira leva com Zorobabel, a segunda com Esdras, e agora uma terceira leva iria retornar com Neemias. O povo, apesar de ter retornado, encontrava-se desanimado, desmotivado, porque a sua cidade estava destruída. Os muros de Jerusalém, que outrora representava a força, a paz, agora estava fendido, caído ao chão, destruído. E um povo sem uma muralha era um povo indefeso. Qualquer inimigo poderia vir, invadir, saquear o povo de Deus e deixar eles ali na mão. Neemias estava na Pérsia, servindo ao rei como copeiro. Estava confortável, estava bem, estava tranquilo, mas de repente ele recebe uma notícia. E essa notícia causou grande tristeza em Neemias. Ele ficou sabendo que os seus irmãos estavam em grande miséria, em grande desprezo. E isso causou em Neemias uma grande tristeza. E aqui eu já quero destacar uma grande lição para nós. Olha que interessante, irmão. Olha o que foi o dispositivo que ativou a reconstrução do muro. Foi a tristeza. Esse sentimento que nós temos evitado tanto. Claro, ninguém quer ficar triste. Mas, meu amigo, perceba que a tristeza também, ela causa em nós o desejo de mudar a situação em que nós estamos vivendo. Para alguns, a tristeza, ela é um combustível. Olha para Neemias. Neemias, quando ele se entristeceu de grande maneira por saber que os seus irmãos estavam em miséria, desolados, ele usou essa tristeza não como um sentimento
não é, opressivo, mas usou isso como combustível para que ele fosse até os seus irmãos e reconstruísse os muros. Queridos, perceba que hoje as redes sociais parece que nos obriga a estar feliz o tempo todo. O tempo todo nós temos que estar felizes, o tempo todo temos que estar sorridente e tentamos de todas as formas ignorar esse sentimento e esconder esse sentimento de todas as formas. Mas perceba que esse sentimento foi o que acionou o dispositivo da reconstrução. Interessante isso, meu querido. Quantas pessoas que viveram uma desconstrução há algum tempo atrás. E essa desconstrução causou em algumas pessoas tristezas. E ao invés de ela pegar essa tristeza e transformar em combustível para que ela pudesse se levantar e lutar para reconstruir a sua vida, ela pegou essa tristeza e tornou esse sentimento um sentimento opressor. E aí a sua vida está por ser reconstruída e ela está lá, chorosa, entristecida. Muitas pessoas dizendo que estão com depressão. Ei, meu amigo, depressão é a tristeza, a dor e a insatisfação pela vida que está levando. Então, se a depressão é isso, mude de vida. Use esse sentimento para ser combustível para que você possa reconstruir a sua vida. Aleluia. Neemias pegou esse sentimento e fez dele combustível. E foi a luta para reconstruir. E aí eu percebo aqui três pontos importantíssimos que devemos tomar como exemplo para nós se nós queremos realizar grandes projetos nesse ano que está começando. Primeiro, a muralha era um grande desafio. Não estava fácil reconstruir essa muralha. Quando Neemias percebe e recebe essa notícia triste, ele se entristece, ele usa essa tristeza como combustível e, primeiro, para que você realize grandes projetos, faça como Neemias. A primeira atitude que você deve tomar é colocar em oração e em consagração o teu projeto. Primeiro, irmão, coloque em oração e consagração. No versículo 4 que nós lemos, a Bíblia diz que ele se assentou, ele chorou, ele lamentou. Mas aí ele esteve orando e jejuando perante Deus. A oração, queridos, ela faz a ligação entre o eu fraco, o eu pequenino, com o Deus Todo-Poderoso. A oração faz a ligação com o eu limitado. Faz a ligação do eu limitado com o Deus ilimitado. A oração faz a ligação entre eu com as minhas fraquezas, com as minhas impossibilidades, faz a ligação com o Deus que tem todas as possibilidades ao seu dispor. Meu amigo, a oração, ela é capaz de transformar uma situação, uma causa impossível em uma causa possível. Se você tem um grande projeto para realizar nesse ano, coloque em oração e consagração. Coloque aos pés do Senhor. Faça como Neemias. Se isso te causou tristeza, tudo bem, transforme em combustível. Mas o primeiro passo que você deve dar é colocar em oração e em consagração, para que Deus carimbe o teu projeto. Irmão, você precisa desse carimbo.
Você não precisa apenas da assinatura da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa, você não precisa apenas do aval de uma grande liderança da cidade, você não precisa apenas que um médico assine um papel dizendo... Não, sabe o que você precisa? Você precisa do carimbo de Deus para que esse projeto se realize este ano. Então, meu querido, bora lá. Oração e consagração. Diga: Deus, está aqui o meu projeto, Senhor. Eu quero realizar. Para esse ano eu quero realizar, Senhor. Está aos teus pés. Coloque aos pés de Deus. Aleluia. Olha que forte isso. A oração faz causas impossíveis tornarem-se possíveis diante do Deus Todo-Poderoso. Então, querido, coloque em oração. A Bíblia diz que Paulo e Silas, eles estavam totalmente impossibilitados. Atos capítulo 16. Estavam impossibilitados, estavam presos, irmão, amarrado. O que uma pessoa presa pode fazer? Que projeto ela pode concluir se ela estiver presa? O apóstolo Paulo e Silas, eles tinham um grande projeto para realizar. Eles queriam pregar o evangelho. Eles queriam levar a palavra ao mundo todo. E eles estavam ali agora, presos, amarrados, acorrentados de pé e mão, tinham levado uma surra, estavam ensanguentados. Não havia o que fazer. O que eles iriam fazer? Estavam impossibilitados. Mas aí eles lembraram que o Deus deles é o Deus das possibilidades. Oh, glória! Aí eles começaram a orar e a cantar. E milagrosamente, irmão, se você orar, você vai aprender a lidar com milagre. Milagrosamente, eles foram libertos daquela situação. E o projeto deles deu continuidade. Coloque em oração e consagração. Segundo, irmão, que eu percebo, Neemias, ele planejou. Ele realizou uma grande obra, ele orou, consagrou, mas ele também planejou. Tem que ter planejamento, irmão. Tem gente aí querendo realizar grandes obras, mas aí sai atropelando tudo, não planeja nada. Você tem que calcular, tem que pesar, tem que medir, tem que analisar, tem que conversar, tem que fazer aliança, tem que planejar, meu amigo. Tem um monte de gente aí querendo realizar grandes coisas, mas não planeja nada. Neemias planejou. Lá no capítulo 2, versículo 4, olha que interessante isso aqui, irmão. Quando o rei percebeu que ele não estava muito bem, o rei pergunta para ele, se você tem um exemplar da Bíblia, veja aí. E o rei me disse: que me pedes agora? Já parou para pensar, meu amigo? Já parou para pensar se o rei te fala assim, então tá bom, o que você quer? O que você me pede? Essa seria a hora de você, de você se embananar tudo. Por quê? Se o rei pergunta, o que me pedes agora? Se ele não tivesse planejado tudo antes, irmão, ele não ia saber o que dizer para o rei. Mas Neemias sabia o que dizer. Porque a Bíblia vai falar que ele diz para o rei, olha, eu quero ir lá para reconstruir o muro. Eu também quero cartas para que eu possa viajar. Planejou a sua viagem. Ele planejou, irmão. Antes disso, deixa eu só destacar uma coisa. Primeiro, ele planejou o tempo que iria durar a construção. Porque o rei pergunta para ele, o que você quer, Neemias? Daí ele diz, eu quero reconstruir. Ele diz, então me dá um tempo. Neemias diz para ele, não, vai durar esse tempo aqui. Então Neemias planejou o tempo. Ele diz, não, essa construção vai durar daqui até ali. Então ele planejou quanto tempo ia durar. Segundo, ele planejou a sua viagem, porque ele diz ao rei, nos versículos seguintes, se você ler aí na tua casa, depois você vai ver. Ele diz para o rei assim, olha, eu preciso de cartas para que eu possa chegar até lá, Preciso de carta além do rio. Então ele planejou a sua viagem, ele sabia que ele ia precisar viajar e que ele ia precisar ter acesso livre aos locais. Para isso ele precisava de uma carta do rei, e o rei deu para ele essa carta. Depois ele diz assim, olha, eu preciso de mais uma carta, eu preciso de uma carta para mim poder conseguir madeira. Planejou também a matéria-prima. Olha que interessante, irmão. Ele planejou tudo. E quando o rei perguntou para ele, o que você quer? Ele já tinha tudo na ponta da língua, porque ele já tinha planejado.
Pense comigo, irmão. Se você ora, você pede, aí você tem a oportunidade de chegar diante do rei. E o rei dizer para você, o que você quer? Fale para mim, o que você vai me pedir? Só quem tem um planejamento pronto vai saber o que pedir. Então, meu amigo, está na hora de você sentar, esfriar a tua cabeça e planejar um pouco mais. Por que muitas coisas não estão dando certo na tua vida? Porque você está atropelando tudo, você está correndo, sai tropeçando, caindo sozinho e levanta e vai, chega no fim do ano decepcionado e diz, meu Deus, não consegui fazer nada esse ano. Sabe por quê? Porque faltou planejamento. Aleluia. Neemias planejou, meu amigo. Neemias planejou. Provérbios 21:5, olha o que diz. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Né? Jesus também falou sobre isso. Né? Quem intentando edificar uma torre, não senta e calcula para ver se vai conseguir finalizar. Porque quando você começa e não finaliza, você se torna vítima, não é? De chacota. Porque começou e não terminou. Então, planeje. E para finalizar esse vídeo, terceiro, Neemias executou. Então, só orar e planejar não adianta, irmão. Tem gente aí que está orando e planejando, mas na hora de executar, ai, preguiça. Preguiça de levantar cedo. Preguiça de pôr a mão na massa. Ah, porque para mim isso aqui está muito pesado, isso aqui está muito... Ei, meu amigo, se você quer realizar grandes obras, faça como Neemias. Vai para executar? Vamos executar. Neemias subiu no muro, Neemias trabalhou junto, Neemias ergueu pedra. Estude a história, você vai saber. Neemias estava lá junto com o povo, irmão, trabalhando, batalhando. Se você quer realizar grandes obras, ei, meu amigo, acorde cedo. Vai na correria, trabalhe, lute. Não tem nada de bom separado para preguiçoso não, meu amigo. Grandes obras são realizadas com grandes esforços. Se você não se esforça, não tem como, meu amigo. Não tem como. Então, Neemias executou. Tem um monte de gente aí nesse comodismo escatológico. O que é o comodismo escatológico? Ah, Jesus já está voltando aí, meu amigo. Jesus está vindo, então, né? Tá aí na filosofia do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Ei, em nome de Jesus, irmão. Se você quer realizar grandes obras neste ano, execute o que você planejou. Põe a mão na massa, vai para cima, vai para a luta, meu amigo. Faça como Neemias. Arregaça as mangas e mão na massa. Deus tem vitória para você esse ano. Essa mensagem é uma mensagem profética que eu trago para você hoje. Estamos falando aqui de reconstrução de vida. Reconstruir a vida. Amém? Em nome de Jesus, que essa palavra fique no teu coração e que Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Amém? Um abraço, fique com Deus.